E a revista Novo Tempo já está de volta. Neste ano, um dos periódicos mais antigos da Igreja no Brasil, a revista Adventista, completa 110 anos. Ao longo desse período, o papel da revista tem sido informar o que acontece na Igreja e interpretar os sinais dos tempos. E você vai conhecer agora um pouco mais sobre esse periódico e saber como e onde ele é produzido. A reportagem é de Márcio Tonetti. Pela quantidade de papel, dá para imaginar quanto esta editora produz. Só no ano passado, as quase 8 mil toneladas da matéria-prima consumidas no período se transformaram em 4,8 bilhões de páginas de livros, revistas, bíblias e guias de estudo, folhetos e agendas. O equivalente a 24 páginas impressas para cada habitante do Brasil. Imprime, corta, cola, costura. Essa é só uma parte do processo, que começa bem antes. O fato é que da produção ao acabamento, tudo é feito com muito capricho para causar uma boa impressão nos leitores. Quantidade é importante, mas nada sai da fábrica sem antes passar pelo controle de qualidade. Em cada fase do processo de acabamento, guilhotina, costura, alceadeira, capadura, espiral, verniz, laminação, nós fazemos uma verificação da qualidade. Somado a tudo isso está, é claro, a preocupação com o conteúdo. Aqui, papel não aceita tudo. O que sai dessas máquinas é um conteúdo que pode transformar vidas. Presente no mercado há mais de 115 anos, a Casa Publicadora Brasileira se tornou uma das maiores entre as 60 editoras adventistas ao redor do mundo. Conhecida principalmente no mundo evangélico, a instituição atua em diversos segmentos. Uma das áreas de atuação mais tradicionais na editora é o segmento de revistas. No meio adventista, um dos periódicos mais conhecidos no país é este aqui. A revista Adventista é também a mais antiga. Nasceu em 1906. Ao longo de 110 anos de história, ela mudou de nome, de periodicidade, e teve que se ajustar, é claro, aos novos tempos. O que a gente observa na história da comunicação social é que as revistas servem de indicadores ou termômetros da cultura. Então, conforme as tendências mudam, as revistas também são desafiadas a se reinventar. E com o advento da cultura digital, esse desafio se mostrou ainda maior. Com uma nova roupagem, hoje ela está não só no papel, mas também na internet, nas redes sociais, nos tablets e celulares. Mas, mesmo passando por todas essas mudanças, ela manteve sua identidade como veículo oficial da Igreja. Além de cobrir todos os eventos oficiais da Igreja Adventista de uma maneira aprofundada, contextualizada e inteligente, a revista Adventista se propõe também estar sempre atenta aos eventos do mundo religioso, interpretando os sinais dos tempos e trazendo temas práticos que sejam relevantes para as famílias, para o crescimento de cada um, que sejam temas de interesse dos jovens também. E nós queremos tornar essa revista cada vez mais próxima da realidade do mundo dos membros da igreja. Nos últimos anos, a revista Adventista também tem se preocupado em produzir grandes reportagens, ou seja, matérias mais aprofundadas. Um exemplo disso está na capa da edição deste mês, que acaba de ficar pronta. O tema em questão é o desafio de manter os jovens na igreja. Não apenas informar, mas interpretar o mundo. Tratar de assuntos teológicos com profundidade, mas numa linguagem acessível. Abordar temas práticos e relevantes para o cotidiano dos membros da igreja. Tendo em vista seu importante papel, a revista Adventista quer continuar sendo uma leitura indispensável nos dias de hoje. Nosso desejo é que a revista ajude o leitor a ver o mundo com um novo olhar e, claro, a viver melhor. E a revista Adventista que você acabou de conhecer é parceira do Revista Novo Tempo nessa missão de levar as boas notícias. E por isso, a partir de hoje, o programa ganha um novo quadro. A cada mês, os editores Marcos de Benedicto, Márcio Tonetti e Wendel Lima vão comentar os temas em questão.
uma parceria do jornalismo com a editora de livros e revistas, que é a Casa Publicadora Brasileira. E na estreia você fica por dentro do que é destaque na edição da revista de março. A produção é de Patrícia Piper e Gabriela Frontini. Pesquisas realizadas nos últimos anos mostram que tem crescido o número daqueles que se identificam como sem religião ou sem igreja. O fenômeno parece apontar para uma tendência global que envolve, em grande parte, os jovens. As estatísticas também afetam, evidentemente, o cenário sul-americano, o que preocupa a igreja por aqui também. Isso porque os jovens representam 55% dos membros da denominação no continente, 70% dos batismos e, por outro lado, 68% das perdas. Diante disso, como encarar o fato de que cada vez mais as novas gerações parecem ter dificuldade de se relacionar com as instituições? Bom, esse é o tema da reportagem de capa da Revista Adventista do mês de março. E como é a nossa primeira participação aqui no Revista Novo Tempo, a gente queria falar um pouquinho sobre os bastidores da produção de uma reportagem como essa e, evidentemente, apresentar a equipe. Começo aqui pelo pastor Wendel Lima, que é editor associado do periódico. Né? Bem-vindo, Wendel. Obrigado, Márcio. Também o pastor Marcos de Benedicto, que é o editor-chefe da Revista Adventista. Né? Bom, como é que surge uma pauta como essa? Como é que surge a concepção de uma reportagem como essa que a gente apresentou aqui para o telespectador? Na linguagem jornalística, todos os meses nós fazemos essa reunião de pauta, em que nós discutimos possíveis ideias e matérias de capa. E analisamos naturalmente todas as matérias, mas damos uma atenção especial para a matéria de capa. Basicamente são 3 fontes para uma capa. Os acontecimentos do mundo, da vida, que normalmente fornecem já um conteúdo jornalístico importante que a gente deve cobrir, que nós devemos discutir, ou alguma ideia que os editores gostariam de apresentar, porque acham um tema importante, e também um calendário da revista, da igreja, desculpe, porque a igreja tem os seus eventos, seus acontecimentos, sim, e com frequência eles fornecem um tema de capa. Nesse caso específico, nós temos no dia 19 de março o Dia Mundial da Juventude e, além disso, há um fenômeno que preocupa muito a liderança da igreja no mundo inteiro, especialmente nos países mais desenvolvidos do Ocidente, que é a perda de muitos jovens que estão deixando a igreja. Algumas pesquisas indicam que até 70%, 75% dos jovens deixam a igreja na fase do começo da universidade, normalmente entre 18 e 23 anos, e por isso nós achamos que seria muito importante a gente refletir sobre este assunto e ver o que está acontecendo. Muito bem. Bom, esses 2 aspectos aí que você mencionou consistem naquilo que a gente chama de os ganchos, né, jornalísticos aí, que sempre são o ponto de partida, né, para a elaboração de uma matéria como essa, né? Bom, a reportagem é de autoria do Wendel Lima, né? Como é que foi o processo de apuração dessa matéria? Você consultou aí várias fontes, especialistas, os próprios jovens. Quais foram as suas principais impressões, né? Esse é um tema o qual eu tenho pesquisado há algum tempo, pelo menos tenho olhado alguns papers, algumas pesquisas acadêmicas sobre isso, e elas serviram de ponto de partida. Também fui atrás de algumas pesquisas realizadas para o contexto adventista. Então, algumas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, nas últimas 3 décadas eles têm feito alguns estudos, e também no Brasil foi feita uma pesquisa, e nós fomos também conversar com jovens, né? Principalmente. Ouvimos parte de pastores, ouvimos também acadêmicos, especialmente o pessoal da área de sociologia, para explicar esse fenômeno. E aí deu a composição dessa matéria, que eu acho que ficou bem interessante para a gente poder conferir. Muito bem. E o que você destacaria nas respostas, especialmente desses jovens, né? Veja, algo interessante nesses jovens é que todos selecionados, eles mantêm vínculo com a igreja adventista. E a maioria deles é engajada com a missão da igreja. Então, apesar disso, eles mostram uma tensão entre 2 posicionamentos. Primeiro que eles veem a imagem da igreja, a reputação da igreja de modo muito positivo. Eles entendem que é uma igreja
séria, uma igreja que administra com transparência os recursos, é uma igreja que tem uma história confiável, que não se coloca em polêmicas, né? Então, eles têm orgulho desse aspecto, eles se identificam e se sentem representados pela igreja nesse aspecto. Uma boa imagem. Eles têm uma boa imagem da igreja e creem que a sociedade também tem uma boa imagem da igreja adventista. O outro lado que eles acham que nós precisamos crescer é o aspecto de há uma aproximação maior entre liderança e os jovens. Então, de ouvirmos mais os jovens, de entendermos um pouco o hiato, né, que separa essas 2 gerações ou 3 gerações que convivem na igreja, e também de entender que talvez as iniciativas daquilo que é feito dos programas, dos projetos, deveria talvez mais surgir da base, da iniciativa dos próprios jovens e receber o suporte da organização do que talvez da organização de cima para baixo. Então esse é um processo ou alguns pontos que eles apontaram que eles gostariam de ver mais, além também de uma ênfase grande na Bíblia, reforçando cada vez mais a razão de ser cristão e ser igreja a partir da Bíblia e um senso comunitário fortalecido. Então isso me chamou a atenção. Talvez a gente se preocupe como líder, né? Nós também somos, de elaborarmos recursos, inclusive tecnológicos, e isso também faz parte, mas talvez o que os jovens mais estão pedindo é algo que mude lá na ponta, algo na comunidade, na congregação onde eles fazem parte, onde realmente a igreja é a igreja, onde a igreja acontece. Ou seja, tentar envolvê-los em ministérios, em projetos, que eles possam realmente mostrar uma religião mais prática, né? Acho que exatamente. E tem um aspecto do mentoreamento, né? Então, líderes espirituais locais mais maduros, orientando esses jovens que são menos maduros em tese, para eles poderem entender quais são os desafios da vida, da própria espiritualidade e também se envolverem na comunidade em que eles estão inseridos. Interessante. Marcos, a gente aqui, ninguém tem dúvida de que você é uma pessoa jovem, mas fazendo uso aqui até do título do seu próprio editorial, né? E se eu fosse jovem, eu perguntaria, se você fosse mais jovem, né? O que você esperaria da igreja? Olha, eu esperaria uma igreja relevante para os jovens, mas ao dizer relevante eu não quero dizer uma igreja mundanizada, secularizada, não é isso, nem com estilo de adoração que alguns acham que vai manter os jovens. Tem um pensamento que diz que o navio está no oceano, no mar, mas enquanto ele está em cima da água, está tudo bem, mas quando a água entra dentro do navio, então nós temos um problema. No caso dos jovens, a igreja está aqui no mundo. Enquanto ela está no mundo, está tudo ok. Mas se o mundo entrar dentro da igreja, então nós temos uma dificuldade. Então, com relevância, eu não quero dizer isso, mas é preciso ouvir os jovens, ver o pensamento de hoje, o que eles estão querendo, por que eles estão deixando a igreja. Eu creio que há muitos motivos pelos quais os jovens deixam a igreja. E um deles, certamente, é por não entender exatamente o que é o cristianismo e não ter um relacionamento pessoal com Cristo. Então o jovem precisa de espaço, precisa de apoio, e eu coloco alguns outros pontos lá que, como jovem, se eu fosse pelo menos, eu gostaria de ver na igreja. Interessante. Bom, a nossa conversa aqui não tem caráter conclusivo, né? Porque a revista vai chegar até as suas mãos e, evidentemente, tem muitos estudos, muitos dados, né, que o Wendel acaba citando na reportagem. O fenômeno ele é complexo. Exatamente, né? Tem a própria questão de como as novas tecnologias, as redes sociais, a internet interferem nesse processo, né, de como os jovens veem as instituições, de como se relacionam com a igreja, né? Então tem muita coisa interessante na matéria para que o leitor se aprofunde um pouco mais nesse tema. Mas você cita, e aí com isso a gente conclui, você cita um estudo interessante, um novo panorama, né, dessa questão da igreja e das novas gerações. Comenta brevemente sobre isso, que é algo novo, né, a que a revista Adventista teve acesso. Então, a Sede Mundial da Igreja organizou uma pesquisa com 41 mil entrevistados ao redor do globo e os resultados vão ser divulgados nos próximos meses, numa reunião global também. Mas nós tivemos acesso a dados preliminares da América do Sul, que englobam mais ou menos aí 4.400 questionários. E esses questionários já apontam realmente, especialmente quando a gente pega a faixa ali de 16 a 20 anos, a gente já vê algum deslocamento, o descolamento dessa juventude em relação às iniciativas institucionais, seja seus projetos, seus programas, a frequência à igreja, a contribuição com dízimos e ofertas. Então isso já começa a ter um descolamento, o que já vai um pouquinho contrário a uma pesquisa feita em 2008, é verdade com uma amostragem bem maior,
com 25 mil pessoas, que mostrava um vínculo institucional ainda muito forte, né? Um nível de confiança no pastor, no líder local, nas comissões, nos processos da igreja, mas a gente percebe que em 10 anos, mais ou menos, alguma coisa já assinala mudança, né? Na direção geral que a gente vê da espiritualidade da juventude, que é uma espiritualidade não tão mediatizada, não tão mediada, pela instituição religiosa, mas em que a escolha pessoal ela tem mais peso, até mesmo do que a própria tradição familiar. Muito bem. Bom, a gente vai trazer no próximo mês outro tema importante como esse para apresentar aqui para você, para antecipar, para divulgar em primeira mão para o telespectador do Novo Tempo. Mês que vem a gente se encontra. Obrigado pela participação. Valeu. Até mais. Muito, muito bom. Mês que vem, os 3 vão estar de volta com os destaques da Revista Adventista aqui no Revista. E nós ficamos por aqui, mas você sabe, é claro, pode acessar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. E também entre nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E ainda tem os sites news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Obrigado pela sua companhia. Tchau! Um bom descanso para você e até semana que vem. Tchau, tchau!